Fala aí, galera Dascalos, beleza? Professor Júlio na área, professor de matemática aqui do canal Dascalos. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema muito legal e muito comum na matemática, talvez um dos teoremas mais famosos que a matemática tem, que é o Teorema de Pitágoras. Quer lembrar como é que ele funciona? Quer aprender? Bora comigo aqui para o vídeo. Galera, o Teorema de Pitágoras talvez é o teorema que vocês vão usar em qualquer vestibular que vocês forem prestar. Sempre a gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras em problemas de geometria. Pessoal, primeira dica, hein? Teorema de Pitágoras, ele é aplicável apenas para o triângulo retângulo. Nós só podemos usar o Teorema de Pitágoras se o triângulo tiver ângulo reto. Então essa é a dica número 1. Dica número 2, pessoal. Para a gente aplicar o Teorema de Pitágoras de uma maneira legal e não errar, eu preciso primeiro reconhecer os lados do triângulo. Sempre tem o lado chamado de hipotenusa, que é o maior lado do triângulo e está oposto ao ângulo reto. Então se liga nessa, hein, pessoal? E os outros dois lados a gente chama de catetos. Todo triângulo retângulo, galerinha, tem uma hipotenusa e dois catetos. Se eu não identifico esses lados, eu posso errar na hora de aplicar o teorema. Então fique esperto. Pessoal, para eu saber quem é a hipotenusa, eu localizo o ângulo reto e a hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Então tá vendo nesse meu desenho ilustrativo aqui? A hipotenusa é o lado A e automaticamente os outros dois lados são os catetos. E o que diz o famoso Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá, pessoal? Então esse aqui é o famoso Teorema de Pitágoras. Pessoal, assim, um dos erros comuns que talvez você pode cometer na hora de usar o Teorema de Pitágoras é colocar um cateto aqui no lugar da hipotenusa. E aí você vai errar, não pode, tá bom? Então fique esperto. Para a gente brincar um pouquinho, vamos fazer dois exemplos aqui rapidinho? Então olha aqui, eu tenho um triângulo aqui, retângulo bonitinho, um lado vale 10, o lado vale 24, eu quero determinar quem que é o lado x. Quanto vale o x? Quanto mede o lado x? Vamos lá, o ângulo reto está aqui. Quem que está oposto ao ângulo reto? Quem está oposto ao ângulo reto é o lado x. Então o lado x é a hipotenusa. Então vamos lá? X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Pronto, turminha, bem basiquinho. Tá? Agora é só fazer as contas. 10 ao quadrado é 100. 24 ao quadrado é 24 vezes 24 dá 576. Vamos fazer aqui, ó, 24 vezes 24. 16, vai 1, 9, 8 e 4. Então vai dar 6, 7, 576. Isso mesmo, ó, 576. Portanto, x ao quadrado é igual a 676. E para eu tirar o quadradinho daqui, x vai valer quanto, professor? Raiz quadrada de 676. E a raiz quadrada de 676 é 26 e fechou. Então, beleza, descobrimos de uma maneira bem tranquilinha quanto vale o lado x. Exemplo 2, para a gente brincar mais um pouquinho. Tá vendo esse triângulo bonitinho ali, fininho? Eu quero achar a medida do lado x que está ali em cima. Se liga para a gente aplicar o Teorema de Pitágoras de maneira correta. Cadê o ângulo reto, professor? O ângulo reto está aqui. Quem é o lado oposto dele? O lado oposto dele é o 12, então 12 é a nossa hipotenusa. Bora aplicar o teorema? 12 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Pronto, montei o problema, agora eu desenvolvo. 12 ao quadrado, 144. X ao quadrado e 8 ao quadrado, 64. O 64 está somando, vai subtrair aqui do lado esquerdo.
144 menos 64 é igual a x². 144 menos 64 dá 80, né, professor? 80 é igual a x², portanto, x é igual a raiz quadrada de 80. Galera, muitas vezes, quando a gente usa o teorema de Pitágoras, a gente não encontra respostas exatas. Isso aqui é um número irracional, né? Você pode simplificar se você quiser, se não, né? Geralmente a gente deixa da maneira mais simples possível. Aqui vai acabar dando 4 raiz de 5, tá bom? Então, se vocês simplificarem aqui, vai ficar 4 raiz de 5, que vai ser o valor do lado x. Pessoal, se liga no teorema de Pitágoras, então, que ele vai ser muito útil para os seus vestibulares. Fechou? Se gostou da aula, galera, compartilhe aí, comente, se inscreva no canal. Se você não ativou as notificações, ative as notificações para você ficar inteirado de todas as novidades do canal ao longo da semana. Falou, turminha? Até mais, hein?